Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Neste vídeo vou trazer a continuação do vídeo anterior que falávamos do mensageiro do ódio. Olha pessoal, esses mensageiros do ódio, eles pegaram uma pregação do Bispo Gonçalves para falar que o Bispo estava comemorando a tragédia que aconteceu com Alfredo Paulo. Você vê quando as pessoas elas estão tão envenenadas que tudo que elas pegam criam mais veneno. Mas quando você vai ver a pregação do Bispo Gonçalves, sequer entra no mérito em si. Mas sim, fala que todos nós estamos, propícios a estas coisas. Hoje recebemos a notícia lamentável, uma notícia que nos deixou tristes, mas ao mesmo tempo traz a oportunidade de reflexão, que é a morte. A morte da dona Teresa Paulo, que é esposa do Alfredo Paulo. Nós refletimos porque conhecíamos durante longos anos, convivemos com o Alfredo, com a Teresa e também com o Lucas, que era uma criança na época. Várias vezes eu fui hospedado na sua casa. Ele também se hospedou na minha casa. Viajamos juntos para Israel algumas vezes. Enfim, conhecíamos muito bem. E é claro que alguém pode estar pensando assim: o senhor vai criticar? Vai condenar? Lógico que não. Se você está esperando isso, você já pode até sair, porque não é esse o objetivo nesse momento. Percebam, meus irmãos, por favor, como o ódio é veneno que corroe o bom senso e as boas condutas e até o caráter. Talvez você diga: ah, José, mas a igreja tem erros. É claro que a igreja tem erros, mas este não é o ponto em questão aqui. Me diga uma igreja que seja perfeita. Me diga que eu deixo tudo e passo a frequentar ela agora. Me mostra uma igreja de todas as igrejas que existe a perfeita, que eu agora mesmo quero ir a esta igreja. É claro que não tem, né? Mas não tem mesmo. Irmão, igreja é uma escola da fé. Entenda bem, igreja é uma escola da fé. Tem várias igrejas e vários métodos. Os alunos é que têm que escolher onde se sentem bem. Se você está na sua igreja, seja qual for, e você está feliz, você vê Deus em sua vida, continue lá, não saia, não deixe que alguém coloque coisas na tua cabeça. Se você está feliz lá, vê Deus, continua lá. Voltando ao mensageiro do ódio, ou seja, Nathan Silva, que é o objetivo desta conversa, ele questiona em seu vídeo o porquê a Record TV colocou o caso no seu principal jornal. Veja só que tipo de questão. Fazendo elucubrações que a igreja estaria expondo o Alfredo. Veja que, veja onde chega as loucuras destes camaradas. Quer dizer, eles olham todos os detalhes e começam a colocar questionamentos e até perguntas insensatas. Esse pessoal pegam pequenas meias verdades e transformam numa grande mentira ou em grandes mentiras. Pegam um pastor falando do caso e usando como exemplo e transformam numa narrativa, dizendo que a igreja está zombando
da situação do Alfredo. Veja só a tamanha coragem e barbaridade desses camaradas. Quantos casos de brasileiros que foram vítimas ou cometeram crimes em outros países passaram na Record? São vários casos. Há pouco tempo em Moçambique prenderam um fuminho, foi passado lá. Este foi o primeiro caso do mensageiro do ódio. Este foi o primeiro caso, ó mensageiro. Perguntar não ofende. Uma brasileira acusada de um homicídio foi extraditada da China para o Japão. Chiquete Yuri foi presa ao chegar ao aeroporto de Osaka. Ela é acusada pelo assassinato de Rika Okada, de 29 anos. Em Belo Horizonte, uma mãe espera por informações sobre o assassinato da filha nos Estados Unidos. 2 brasileiros que fugiram para o Brasil logo após o crime são os principais suspeitos. Uma adolescente brasileira foi assassinada na Holanda. A principal suspeita do crime é uma amiga. O pai do brasileiro preso na Ucrânia há 4 dias, sob a acusação de terrorismo, segue sem notícias do filho. A família acredita que ele foi vítima de emboscada. O Itamaraty confirmou na noite desta quinta-feira que uma das vítimas do ataque à Basílica Notre-Dame de Assunção em Nice, na França, é uma brasileira. Simone Barreto Silva, de 44 anos, era natural de Salvador e morava na França havia 30 anos. A família da brasileira presa nas Filipinas por tráfico internacional de drogas aguarda o julgamento. Um advogado local que foi indicado pelo Itamaraty está cuidando do caso dela. 2 jovens brasileiros foram presos no Cairo, capital do Egito, acusados de tráfico internacional de drogas. Jean, de 25 anos, e a amiga dele, Luana Paranhos, de 23, embarcaram para o Egito. Boa noite. Boa noite para você. Foi preso hoje em Moçambique, na África, um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho. Um condomínio de luxo na capital de Moçambique. Esse foi o cenário final de uma caçada que já durava 21 anos. Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, foi preso numa ação conjunta. Olha, o que você está fazendo, Nathan Silva, você está plantando mais ódio no coração do Alfredo e de muitos mesmo, sem você entender. Mesmo neste momento de dor provocada pela tragédia familiar, você acha que isso é atitude de um amigo? Um amigo não age assim. Quer dizer, você traz narrativas para deixar o Alfredo mais revoltado e mais odioso. Você usa de hipocrisia, pede no vídeo para poupar o Alfredo, no mesmo vídeo colocar pessoas falando que pastores e bispos da IURD estão comemorando. Veja como você está sendo hipócrita, ô Nathan Silva. Isso é hipocrisia. Se você estivesse realmente preocupado com o Alfredo, no estado emocional do Alfredo, você deveria estar falando de Deus nos vídeos para confortar o seu suposto amigo. Mas não, você prefere alimentar esta guerra contra a Universal e alimentar seus seguidores com ódio. Mesmo neste momento, a igreja colocou a notícia em seu site oficial e lamentou o ocorrido. Depois de relatar o ocorrido, está escrito assim: a Universal lamenta o ocorrido e expressa seu pesar e orações à família. Mas não adianta. O que a igreja faça, pessoal, a igreja pode não ter falado. Entenda isso, entenda bem, entenda isso. Não adianta, o ódio já tomou conta. Se a igreja ir para lado A, eles vão falar mal, isso não vai falhar. Se a igreja ir para o lado B, eles também vão falar mal. Se a igreja não se posicionar, eles vão falar. Bom, meus irmãos, este foi o vídeo de hoje. E lembrem mesmo, gravem isso e guardem. Pequenas meias verdades podem ser transformadas em grandes mentiras. Porque o objetivo da pessoa que carrega ódio é fazer com que a mentira dela progrida
e cresça e destrua mais pessoas que puder alcançar. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.